São Domingos Sávio, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. Nascimento: Domênico Sávio, para nós, Domingos Sávio, ou simplesmente Sávio, foi um adolescente fruto do sistema preventivo de Dom Bosco. Uma comprovação provinda diretamente do Oratório de Valdoco, Oratório de São Francisco de Sales, ventre de toda a missão dos salesianos de Dom Bosco. Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, na Itália, na região de Castelnuovo de Asti em Morialdo. Filho de Carlos Sávio e de Brígida Rosa, uma família simples e pobre, mas com fecunda fé cristã. Todos os desvelos e preocupações dos pais tinham em mira a formação cristã do filho, que desde essa época era o enlevo do seu coração. A natureza dotara-o de uma índole admirável e de um coração inclinado à piedade. Introdução cristã. Sávio teve a graça de já criança receber e até mesmo ter uma compreensão da vivência da fé cristã. Apesar de já vir com certa naturalidade a uma vida cristã, ele não teria crescido tão rapidamente na santidade, se não fosse a sua abertura para as orientações e ações de seu pai espiritual, Dom Bosco. Ele, de fato, foi um tecido nas mãos do alfaiates para fazer um belo terno para Jesus. Um belo tecido. É esta disposição de um querer a santidade que faz Domingos Sávio ser tão atual. A santidade é a resposta do chamado cristão que reflete em sua realidade, em sua história, e não descarta a si mesmo nem aquilo que acontece em sua volta. Os santos são frutos de sua época. Podemos imitar Domingos? Sim, podemos. Mas não podemos fazer exatamente aquilo que ele fazia ou ser uma cópia, precisamos adaptar para a nossa realidade, e essa readaptação se faz, novamente, em abertura ao Espírito Santo. Sávio nos mostra a importância dessa abertura. Quando se encontrou pela primeira vez com São João Bosco, isso em outubro de 1854, colocou-se à disposição de um alfaiate para poder ser uma pessoa melhor. Podemos ver esse diálogo, narrado por Dom Bosco, desse modo. Depois de uma conversa bastante prolongada, antes de eu chamar o pai, disse-me estas textuais palavras. Então, que lhe parece? Leva-me para Turim, para eu poder estudar? Parece-me que o tecido é bom. E para que pode servir este tecido? Para fazer um belo terno para oferecer ao Senhor. Por conseguinte, se eu sou o tecido, seja o alfaiate, leve-me consigo e faça um belo terno para nosso Senhor. Receio que a tua frágil saúde não dê para aguentar os estudos. Não tenho medo. Deus, que até hoje me deu saúde e graça, também há de ajudar-me daqui em diante. E, assim, o diálogo e o encontro dos dois santos foram acontecendo. Sávio colocou-se à disposição da graça de Deus. Além disso, nos mostra como é importante caminhar com o acompanhante de viagem, diretor espiritual, para buscar a santidade. O caminho de santidade não tem como se fazer sozinho, é preciso de um amigo da alma, alguém que nos conheça e nos ajude nesse propósito, pois ele também conhecerá o tecido que tem e saberá qual é a melhor forma de bordar. É um caminho de autocompreensão, de como deve seguir e ser santo, conforme seu perfil chamado, vocação. Sávio demonstra abertura. Escolha pela santidade. Domingos Sávio escolheu buscar a santidade, sabia que tinha seus limites e sabia que tinha pecado. É, por isso, que ele buscava a misericórdia, pois nela somos no amor. Cada santo tem uma certa receita para percorrer a santidade, obviamente todos se baseiam no Evangelho, em Jesus Cristo. Mas cada um vai adaptando ao seu estilo de ser, assim como o beato Carlo Acutis também fez sua lista, o nosso Domingos também fez. Em sua primeira Eucaristia, isso aos 7 anos de idade, ele fez a sua primeira lista, e aqui aparece a sua tão famosa frase. Confessar-me-ei frequentemente, farei a comunhão todas as vezes que o confessor me der licença. 2. Quero santificar os dias festivos. 3. Os meus amigos serão Jesus e Maria. 4. Antes morrer do que pecar. Escolher a santidade é escolher a radicalidade do Evangelho.
É seguir a fala de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. É exatamente isso que Sávio escolhe ao pensar no antes morrer que pecar. Ele não está querendo a morte em primeira mão, ele está querendo seguir a Cristo e ir para o céu, mas, para isso, ele se disponibiliza por inteiro, dá a sua vida e, se for preciso, entregar-se na cruz. Recordemos que esse dar a sua vida acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é aí que a santidade acontece. Não pensemos que seremos santos no dia para o outro, ela passa por um processo educativo. Ela passa pelas ações da nossa vida e também em nossas limitações e amadurecimentos. Sávio escreveu esses 4 pensamentos aos 7 anos de idade, mas foi amadurecendo esses propósitos com o tempo e auxílio de Dom Bosco. Em Valdoco pôde dizer que a santidade consiste em estarmos sempre alegres. Aprendeu que não é preciso fazer coisas extraordinárias para ser santo, basta fazer bem as coisas ordinárias com muito amor, é oferecer aquilo que acontece no ordinário, ter paciência, suportar o calor, o frio, o vento e a chuva, o cansaço do trabalho, os incômodos, o ônibus cheio ou o trânsito parado, a educação dos filhos, os estudos. Enfim, tudo o que fazemos no nosso dia a dia e que, muitas vezes, esquecemos que pode ser via de santificação. Paciência e exercício. Sávio era um típico camponês italiano, tinha uma personalidade forte, teve de ser moldado, assim como foram São Francisco de Sales e São João Bosco. Domingos teve de ter paciência, teve de se conhecer para ser santo. Quando ainda era pequeno e morava com seus pais, tendo chegado uma visita sem avisar, na hora do jantar, colocando-se à mesa e comendo como um porcalhão, pensamento esse de Sávio, Domingos apenas se levantou e saiu. Depois, os seus pais chamaram a sua atenção dizendo que era muita falta de educação se retirar da mesa sem autorização dos pais e ainda com visita. Mas Sávio rebateu falando que não se sentia bem à mesa com alguém que não reza e que comia como um animal. Seu pai concordou, mas disse então que devemos ajudar os outros com paciência, e não simplesmente se afastando. Num outro momento, já em Valdoco, tendo praticamente a função de um jovem líder do oratório, viu que um dos meninos começou a brigar e falava muitos palavrões, e como de costume, interviu na situação, mas a situação terminou diferente. O brigão respondeu à correção de Sávio dizendo para ele não se intrometer na vida dos outros, e dizendo isso, lhe deu um soco nele. Domingos caiu no chão e seus amigos queriam defendê-lo, mas o nosso santo respondeu: não façam isso, vocês não sabem o quanto que me segurei para não revidar o soco nele. Somente uma pessoa que se conhece bem e que é maduro o suficiente pode agir dessa maneira. Mas Sávio não parou por aí, o agressor viu em suas ações uma verdade, que o levava a uma alegria autêntica. E, por meio dessas ações do santo, o agressor se converteu, buscou os sacramentos e se tornou um grande amigo de Domingos Sávio, e ainda o ajudou na epidemia de cólera que aconteceu em Turim. É o que São João Paulo II disse em uma homilia em 1997, na paróquia romana de São Domingos Sávio: como São Domingos Sávio, sede todos missionários do bom exemplo, da boa palavra, da boa ação em casa, com os vizinhos e com os colegas de trabalho. Em todas as idades, com efeito, pode-se e deve-se testemunhar Cristo. O empenho do testemunho cristão é permanente e cotidiano. Domingos, um grande amigo. A amizade é um presente importante e nela aprendemos a ver o dom especial de Deus. Sávio teve grandes amigos, como o beato Miguel Rua, que foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, o cardeal missionário Giovanni Cagliero, os amigos da Companhia da Imaculada, Camilo Gávio. Foi para esse amigo que Sávio disse que a santidade consistia em estar sempre alegres e fazer bem as coisas, e João Massaglia, ambos faleceram ainda jovens. Todos e muitos outros foram presentes na vida de Sávio. Por amar tanto os seus amigos, chorou dias após a morte de seu melhor amigo, Massaglia. Recordou o próprio Dom Bosco. Ao perder aquele amigo,
Domingos ficou profundamente contristado e, embora resignado à vontade de Deus, chorou durante muitos dias. Foi esta a primeira vez que vi aquele semblante angélico entristecer-se e chorar de dor. O único conforto que teve foi rezar e pedir que rezassem pelo amigo. Entrega de sua vida a Deus. Domingos Sávio se despediu do oratório, de seus amigos e de Dom Bosco com muito sentimento. Não queria ir para a casa de seus pais para tratar a tuberculose, ele queria morrer ali no oratório. Mas, mesmo assim, disse aos seus amigos: adeus, queridos companheiros, adeus a todos. Rezai por mim. Espero que voltemos a ver-nos no céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Chegará o dia 9 de março de 1857, Domênico Sávio disse sua última frase. Oh! Que belas coisas estou vendo! Sávio entregou sua breve vida, um pequeno que se fez grande em meio aos seus amigos, ajudando a cada um a ser o melhor que poderia ser em seu cotidiano. A sua vida, pode-se dizer, reflete aquela oração que fez no dia de sua morte. Senhor, a liberdade eu dou a vós, eis as minhas forças, o meu corpo, mas tudo eu vos dou, pois tudo é vosso, ó Deus, na vossa vontade eu me abandono. Padroeiro das mulheres grávidas. Sávio é dado como padroeiro das mulheres grávidas por ter ajudado a sua mãe no parto de seu irmãozinho que estava com dificuldade de nascer. Ambos estavam quase morrendo, quando Domingos chegou, de surpresa, na casa de seus pais, e foi direto para onde estava sua mãe em trabalho de parto. Já havia passado horas, mas o bebê não nascia, e isso colocava em risco a vida da mãe e do bebê. Então, Sávio pegou uma medalha de Nossa Senhora, deixou na cama, saiu, e colocou-se a rezar. Milagrosamente, seu irmão nasceu bem e sua mãe recuperou a força. Sávio foi embora. E todos se perguntavam como que ele ficou sabendo daquela situação, se ninguém mandou avisá-lo. Sua mãe Brígida, ao achar a medalha deixada por seu filho, fez a promessa de que sempre passaria para aquelas mulheres que pudessem ter dificuldades no parto ou na gestação, para que Nossa Senhora possa também cuidar delas. Essa tradição perdura até hoje, tanto que, na casa onde Domingos nasceu, há diversas roupas de bebês, como símbolo de agradecimento por sua intercessão. Um santo jovem. São Domingos Sávio é, até o momento, o santo, não mártir, mais jovem que já foi canonizado pela Igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954, pelo Papa Pio XII, onde disse: desdobra-se nele com espanto as formas maravilhosas das inspirações da graça, uma adesão constante e sem reservas às coisas do céu. Na escola de seu mestre espiritual, o grande Dom Bosco, ele aprendeu como a alegria de servir a Deus e fazê-lo amado pelos outros pode se tornar um poderoso meio de apostolado.